pessoal, tudo bem? Professor Willis dos Santos Lúcio para mais um vídeo sobre tecnologia da informação. Hoje eu falarei sobre sistemas e aplicativos, uma revisão sobre MRP, ERP, WMS, TMS, EDI e ECR, apresentando conceitos básicos e alternativas de baixo custo para a aplicação das funcionalidades que esses softwares têm, principalmente na logística. Isso com ferramentas disponíveis na internet e também com Microsoft Excel. E como extra, eu ainda vou falar um pouquinho de TMS, tá ok? Então vamos lá. Aqui são os tópicos abordados, né, que fazem parte aí dos componentes de tecnologia da informação aplicada à logística nos diversos cursos. Aqui para dar uma introdução, só para falar um pouco sobre a importância da TI nos processos logísticos, a cada dia que passa, o uso da tecnologia da informação se torna um fator de grande preocupação e importância nos processos que envolvem as operações logísticas. O conceito de tecnologia da informação engloba as várias tecnologias que coletam, processam, armazenam e transmitem informações. Então, durante as aulas, eu fui passando todos esses conceitos. O link dessa playlist aparecerá no canto superior direito da tela. Falei um pouco da evolução da tecnologia da informação, até chegarmos no que é hoje chamado de Internet 4.0, que apoia a indústria 4.0, correto? A nossa querida Internet das Coisas, ou IoT, Internet of Things. E hoje eu falarei um pouco então sobre esses softwares aí. Falar então de MRP1, MRP2, ERP, WMS, DI, enfim. Vou passar e aí a gente vai vendo um pouquinho de cada coisa. Lembrar então um pouco do que é o MRP. Nós temos os conceitos do MRP1 e o MRP2, correto? No MRP1, as funcionalidades principais do sistema é calcular o que, quanto e quando comprar ou produzir. Ou seja, era uma tecnologia que controla basicamente o fluxo de materiais, insumos e componentes dentro do processo produtivo, cálculo dessas necessidades com previsões de demandas e cálculos de necessidades de materiais e o momento em que eu devo adquirir e executar as tarefas com esses materiais. O MRP2 ele já abrange o como produzir ou comprar. Além de calcular a quantidade de insumos necessários, além de falar de matéria-prima, eu começo a pensar também na quantidade de máquinas e colaboradores, correto? Então tenho que entender o MRP1. Eu viso muito mais decisões relacionadas aos materiais e no MRP2 eu começo a controlar também recursos tecnológicos, máquinas, equipamentos e a mão de obra, certo? O MRP1 é o Material Requirement Planning, ou planejamento das necessidades de materiais, e o MRP2 é o Manufacturing Resource Planning, planejamento dos recursos de manufatura, certo? Então, no MRP1, como eu falei anteriormente, as principais funcionalidades estão ligadas ao planejamento de necessidades de materiais, previsão de demanda, cálculo de necessidades de insumos com base em uma demanda conhecida, certo? E momento de aquisição ou produção desses insumos no meu sistema produtivo. Isso tudo com base, né, muito embasado aí na estrutura do produto. Então eu tenho lá a estrutura do produto, os diversos insumos utilizados e o MRP1 entra para fazer esses cálculos. O módulo do MRP1 existe nos diversos softwares utilizados hoje em dia, né, principalmente nos ERPs, mas eu mostrei ao longo das aulas que nós temos alternativas gratuitas para fazer isso. Isso principalmente por meio do Excel, onde eu crio a minha estrutura de produto com base no produto acabado, as suas dependências entre níveis de produção, quantidade de cada insumo que eu preciso para a composição de uma unidade de produto acabado e consigo fazer esse cálculo com a utilização do Excel, com uma planilha simples, utilizando funções soma, C, PROC-V, enfim, funções básicas aí do Excel, eu consigo ter uma automatização apenas digitando a demanda inicial do produto acabado e o próprio sisteminha calcula para mim toda essa necessidade dos insumos,
determinando o que eu vou ter que comprar e o que eu vou ter que produzir, correto? Falei sobre esses conceitos nas aulas de PPCP, fazendo isso manualmente, e depois nas aulas de TI, em como otimizar isso por meio das funcionalidades do Excel. Além de também conseguir fazer previsão de demanda com Excel, enfim. Falando ainda do MRP1, pensando ainda em estrutura do produto, o MRP1 ele também faz o sequenciamento da produção. Isso eu posso fazer por meio do mapeamento dos meus processos, utilizando os conceitos de programação para frente e para trás e aplicar isso em um gráfico de Gantt no próprio Excel. Posso fazer isso também pelo Microsoft Project ou outros softwares, mas pensando numa ferramenta de baixo custo em que todo mundo acaba utilizando mais no dia a dia, consigo fazer isso no Excel. Aqui eu tenho esse modelo, né? Os detalhes aqui sobre o meu produto, a estrutura do produto, tempo de duração de cada atividade e consigo otimizar isso por meio de uma planilha de Excel. Vou mostrar para vocês isso aplicado. Ó. Aqui primeiro o nosso gráfico de Gantt. Ó. Então aqui eu tenho o gráfico de Gantt, tenho as etapas da produção, tenho a estrutura do produto, tem o gráfico feito aqui embaixo, tem os tempos de duração. Digamos que a duração dessa primeira tarefa durasse 3 períodos de tempo, ó, em vez de um período. Eu já tenho a automação de todo esse processo. Digamos que a segunda etapa dure 2 períodos, a terceira dure 3, certo? A quarta etapa dure 2, a quinta etapa dure 3, e assim sucessivamente. Eu vou precisar apenas alterar aqui a informação da duração de cada tarefa. Certo, pessoal? Então, eu consigo fazer todo esse processo que o MRP1 faz por meio do Excel. Então, falamos aí sobre o MRP1. Principais funcionalidades, cálculo de necessidade de materiais e tomada de decisão do momento de aquisição ou execução do processo dentro do meu sistema produtivo. Depois, o sequenciamento de produção. Né? Também consigo fazer tudo isso por meio do Excel, utilizando os modelos de ICR ou também as variáveis de maior ou menor tempo de processo. Tudo com funções básicas aí do Excel, tá ok? Falar do MRP2, como eu falei, ele calcula a quantidade de recursos necessários para o meu processo produtivo, mas recursos de mão de obra e recursos de máquinas e equipamentos. Consigo fazer também todos esses cálculos por meio do Excel. Né? O MRP2 é o Manufacturing Resources Planning, ou planejamento dos recursos de manufatura. Então, ele planeja a necessidade de equipamentos e máquinas e mão de obra. Tá ok? Consigo fazer tudo isso aí com base nos cálculos ensinados lá no componente de planejamento, programação e controle de produção, aplicados em uma planilha de Excel simples, correto? Vamos seguindo aí então. Falar agora do ERP, Enterprise Resource Planning, ou Planejamento dos Recursos Empresariais. O ERP ele vem para consolidar todas essas informações já calculadas pelos MRPs 1 e 2 em um sistema em que todos os departamentos se comunicam, se conversam em tempo real, certo? Ou seja, as informações que são coletadas lá no recebimento de materiais automaticamente são transmitidas para o departamento produtivo. Em cada fase do departamento produtivo, conforme o produto vai sendo produzido, manufaturado, as informações são passadas para os outros departamentos. Então, o RP vem para fazer a integração entre os departamentos da minha organização e a distribuição dessa informação de uma forma mais rápida e mais segura, apoiado por tecnologia da informação. Então, os departamentos que antes eram totalmente separados, né, limitados, passam a ter essa integração da informação e isto melhora a tomada de decisão. É um sistema caro, né, um pouco mais caro. Hoje nós temos algumas alternativas aí na nuvem, alguns fabricantes que disponibilizam pacotes para serem utilizados pela nuvem, que acabam se tornando um pouco mais baratos do que eu ter que montar toda uma infraestrutura na minha empresa, mas ainda é um sistema relativamente caro, né? Empresas de pequeno porte acabam não tendo ainda
essa capacidade para implantar um sistema ERP, que faz toda a ligação entre departamentos comercial, compra, produção, financeiro, fiscal, estoque, PCP, qualidade, recursos humanos, dentre outros. Ou seja, eu tenho toda a informação compartilhada, eu posso tomar melhores decisões quando tenho um sistema ERP para me apoiar. Além do que no software ERP, eu tenho ainda diversos modelos de indicadores de desempenho que podem me ajudar aí nas tomadas de decisões, a melhorar o meu processo como um todo e os resultados da minha empresa lá no final. Então, pensando no ERP, eu coloquei aqui uma das funcionalidades, né, que são os indicadores de desempenho, ou KPIs, que o ERP tem automaticamente e que podem ajudar muito a empresa nas suas tomadas de decisões. Só que eu também consigo fazer todo esse processo por meio de planilhas de Excel. E, pessoal, também essa integração entre os departamentos que o ERP faz, eu mostrei nas aulas que nós conseguimos ter essa integração por meio de aplicativos gratuitos instalados em celulares, smartphones, leitores de códigos de barras, que se integram, por exemplo, à minha planilha de Excel. Ou seja, eu faço a leitura dos materiais com o meu smartphone, essa informação é passada em tempo real para a minha planilha e a minha planilha faz todo o processo que eu preciso, por exemplo, de busca de preço, de busca de localização no estoque, de inventário, certo? Então, hoje eu tenho alternativas aí de baixo custo que podem fazer isso para mim. Falando aqui então dos KPIs que o ERP cria, eu posso criar também diversos KPIs no Excel. Eu mostrei para vocês um modelinho aqui básico, né, um KPI relacionado a coletas realizadas no prazo, onde eu tenho o meu total de coletas e quantas eu realizei no prazo. Digamos que eu tivesse realizado 1000, né? Então aqui eu já tenho todo esse indicador aqui, o meu percentual, como isso ficaria em relação ao total. Digamos que eu tivesse feito 4.000 coletas no prazo, eu já tenho essa automação no meu KPI. Ou digamos que eu tivesse feito as 5.500 coletas no prazo, eu tenho toda essa automação. Então eu posso criar KPIs aí muito úteis também de uma forma gratuita por meio do Excel, utilizando as funcionalidades básicas, correto? Não preciso ter um conhecimento tão profundo aí da ferramenta. E ainda falando sobre a integração que o ERP gera por meio dos seus módulos, da comunicação entre os módulos, entre os diversos departamentos da empresa, eu também posso fazer isso por meio do Excel. Como eu falei para vocês, eu posso usar como apoio smartphones, leitores de códigos de barras, com aplicativos gratuitos, e fazer essa integração entre as funcionalidades de cada departamento na minha planilha. Planilha essa que eu posso deixar disponível na nuvem ou na rede, compartilhando ela, fazendo com que várias pessoas tenham acesso a essa informação ao mesmo tempo. Sem contar as diversas ferramentas de comunicação que estão sendo utilizadas aí nesse momento da pandemia, onde eu posso compartilhar arquivos e documentos, correto? Mas aqui só para mostrar. Então aqui eu posso ter um módulo de acuracidade, eu posso ter um módulo de transporte, eu posso ter um módulo de atendimento a pedidos, eu posso ter um módulo de controle de coletas. Então, eu posso ter vários módulos aqui, todos integrados. Todos esses módulos se conversam, se comunicam. Qualquer informação que é alterada em um módulo desse, uma funcionalidade dessa, ela transita em tempo real aqui entre os módulos. Isso poderia estar na nuvem ou na rede da minha empresa. Qualquer pessoa de qualquer departamento poderia ter esse acesso. É claro que com a limitação devida de acordo com a sua responsabilidade. Então, eu poderia aplicar também os conceitos de criptografia que foram ensinados nas aulas, colocando senhas na minha planilha, colocando senhas na minha pasta de trabalho e colocando também restrições de edição em intervalos, ou seja, cada pessoa teria acesso apenas à informação que ela realmente tem que ter e poderia editar apenas o local onde ela tem que realmente editar, certo? Então vamos dar continuidade aí. Falando agora sobre o Warehouse Management System ou Sistema de Gerenciamento de Armazém. O WMS, né, como ele é popularmente conhecido, é um dos sistemas mais importantes aí nos processos logísticos
Grande parte das empresas utiliza, como eu falei também, tem versões na nuvem, um pouco mais baratas, pacotes mais baratos, e versões que você pode realmente instalar ali na sua unidade, cria toda uma infraestrutura, o que acaba ficando um pouco mais caro. Mas ao longo do tempo está se tornando uma ferramenta mais acessível. Sobre o WMS, ele otimiza todas as funcionalidades, todas as atividades de um armazém. Então, desde o recebimento de materiais, conferência dos materiais, endereçamento e armazenamento desses materiais, inventário desses materiais enquanto eles estão dentro do meu armazém, dentro do meu estoque, processo de picking para a separação desses materiais, processo de packing para a embalagem desses materiais, além das montagens das cargas nos caminhões. Sem contar os indicadores de desempenho também dos meus colaboradores, dos meus equipamentos, das minhas empilhadeiras, e alguns ainda têm o modelo de telemetria, onde eu consigo verificar os trajetos feitos pelos meus colaboradores dentro do meu armazém. Então é uma ferramenta totalmente completa, uma ferramenta relativamente cara também, mas se a minha empresa não tem a capacidade, né, financeira para colocar uma ferramenta dessa, eu também posso ir adaptando ferramentas de baixo custo, né? Como eu já mostrei anteriormente, por meio do Excel, por meio de uma integração entre Power BI e entre as ferramentas gratuitas de leitores de código de barra e QR Code para smartphone. Eu citei dentre elas o Scampet e o Barcode, eu consigo fazer uma integração bem funcional também, bem interessante. Quem tiver curiosidade, depois verifica os outros vídeos que eu fiz especificamente sobre essas funcionalidades. Então, basicamente, o WMS automatiza todas essas funcionalidades aqui que eu já falei anteriormente, certo? E também até a montagem simples de uma carga. Como eu colocarei os volumes no pallet, né? Como fazer a unitização, como montar as camadas nesse pallet, como fazer o endereçamento desses materiais nas minhas posições de armazenagem. Então o WMS ele é bem funcional. Peço que quem não viu o vídeo que eu fiz sobre essas integrações que assista, tá bom? Agora, pessoal, a parte legal também de hoje é o TMS, Transportation Management System, ou Sistema de Gestão de Transporte. O TMS ele otimiza todas as funcionalidades da parte de transporte, ou seja, ele também faz aqui a cubagem da carga, correto? Como eu vou montar essa carga dentro do veículo, dentro do container, dentro do equipamento de transporte. Ele calcula o melhor modal a ser utilizado, caso a minha empresa tenha opções de realizar o transporte por mais de um modal. Ele faz a roteirização das minhas entregas, além também do rastreamento desses equipamentos de transportes, controle de manutenção desses equipamentos, cadastro dos motoristas, indicadores de desempenho, cálculos de custos de fretes, de combustível, entre outros. Então ele otimiza todas essas atividades do processo de transporte e distribuição, certo? Então, falando ainda do TMS, como eu falei, ele faz toda essa otimização dos processos de distribuição, cubagem da carga, como está aqui visualmente para vocês. Aqui ele controla até a questão do peso, da distribuição do peso no equipamento de transporte, para não corrermos o risco do equipamento ser parado em uma balança rodoviária e ter problemas aí de excesso de peso. O TMS ele também faz o processo de roteirização das minhas entregas. Além da escolha do melhor modal, além de fazer a cubagem da minha carga para aquele equipamento de transporte, ele faz a melhor rota. Isso com base em variáveis diversas, como menor tempo de trajeto, menor quilometragem, desvio de áreas de riscos, desvio de rodovias não pavimentadas. Diversas variáveis podem ser inseridas no sistema TMS e ele vai te retornar a menor distância, o menor custo com combustível, o menor tempo de trajeto e até a ocupação do caminhão. Por exemplo, esse veículo aqui está com 94% da sua ocupação. Mas tudo isso é feito inicialmente com base no modelo de roteirização da Pétala, um modelo que vocês aprendem na matéria de gestão de transportes
e que pode ser aplicado aqui. Eu crio pétalas, né, que são as rotas, as zonas de entrega com base na capacidade do meu veículo, e aqui dentro eu faço essa distribuição das entregas colocando essas variáveis de menor tempo de processo, de menor tempo de trajeto, de menor quilometragem do trajeto, enfim, várias possibilidades de roteirização. Eu consigo fazer isso também por meio do Excel. Eu vou ensinar isso futuramente para vocês, como utilizar essas variáveis para fazer roteirização. Mas eu tenho ferramentas gratuitas que me retornam isso em segundos, pessoal. Essa roteirização de uma entrega. Por exemplo, além da roteirização, de acordo com que as entregas vão sendo realizadas, o motorista ou o ajudante dão um ok no smartphone que eles carregam ou no computador de bordo do veículo, e tudo isso é passado em tempo real para a empresa, por meio do EDI, né, do intercâmbio eletrônico de dados, e também para os clientes finais. Ou seja, você tem toda a rastreabilidade do produto, da entrega, por meio do software TMS, certo? Quem aqui nunca comprou algo pela internet e recebeu todas essas informações? Seu produto está em transporte, faltam X minutos para o produto chegar, produto entregue. Tudo isso acontece com o apoio do TMS aí aplicado no processo de transporte. Mas como eu falei, a ideia é mostrar ferramentas de baixo custo. E uma dessas ferramentas é o Google Maps, onde eu posso aqui criar rotas no Google Maps, colocar esses parâmetros de menor tempo de trajeto, de menor quilometragem, de desviar de vias não pavimentadas. Então eu consigo fazer tudo isso, pessoal. Lá no Google Maps, deixa eu abrir o Google Maps aqui. No Google Maps eu consigo colocar diversos destinos. Digamos que eu fosse ter uma viagem do meu caminhão para Ouro Preto, primeiro ponto de entrega, partindo de Guarulhos, certo? Da sede da empresa. Depois de Ouro Preto, ele fosse para Salvador. Depois de Salvador, ele fosse para o Rio de Janeiro. E depois do Rio de Janeiro, ele fosse voltar aqui para a base, né? Aqui em Guarulhos, Minha rota foi criada, pessoal. Essa rota teria 4.083 quilômetros e poderia ser feita em 58 horas. Porém, eu tenho opções de edição. Eu posso colocar aqui que eu quero, por exemplo, desviar de rodovias não pavimentadas. Quero desviar dos pedágios. Isso, de repente, vai aumentar minha quilometragem e o meu tempo de trajeto, mas vai reduzir meu custo de pedágio. Então, no próprio Google Maps, eu consigo colocar aí vários parâmetros para criar as minhas rotas. Uma ferramenta gratuita. Faço isso em segundos e posso compartilhar isso com os motoristas por meio do smartphone, por exemplo. Enviar rotas para o seu smartphone. Mas aqui eu poderia enviar para os meus motoristas. Certo? Poderia ser uma rota na cidade de São Paulo, algumas coletas que o motorista tivesse que fazer, por exemplo. Então, é uma ferramenta gratuita que você faz uma roteirização em segundos, pessoal. Além do Google Maps, nós temos o Google My Maps, que é uma ferramenta mais especializada ainda da Google para a criação de mapas, que também tem todos esses parâmetros de menor tempo de trajeto, menor quilometragem, enfim, diversas variáveis que te apoiam na criação de rotas. E como vocês viram, eu crio uma rota aí em poucos minutos e posso compartilhá-la por meio de e-mails ou pela ferramenta que é mais comum aí utilizarmos, o smartphone. Ou seja, o seu motorista já está na rua, já está na entrega, e aí você tem um recebimento de algumas coletas, 10 coletas para ele realizar. Em um minuto você cria o sequenciamento dessas coletas, envia para ele já o link com essa sequência a ser realizada. Tá ok? O que eu gosto do Google My Maps é que aqui eu criei uma rota, só para vocês terem uma ideia, mas ele coloca uma área mais detalhada. Aqui dentro eu posso numerar qual é a primeira, qual que é a segunda, qual que é a terceira parada. Posso indicar postos de combustíveis no caminho. Então o Google My Maps ele é mais completo para roteirização, ok? Ferramenta de baixo custo, muito fácil de ser manipulado. Aqui ainda falando dessa mesma rota,
E além das ferramentas da Google, pessoal, eu tenho várias outras ferramentas que podem me apoiar com funcionalidades de TMS para rastreamento. Ó. Eu tenho HarryGo, tenho Rotas Brasil, tenho Sem Parar, Wikirota e Mapeia. Todas ferramentas para roteirização. Além de roteirização, ó, o Mapeia você consegue já colocar o preço do combustível por litro, a quilometragem média que o seu veículo faz por litro e ele já calcula quantos litros você vai utilizar e quanto você vai gastar. No do Sem Parar, ele já te retorna quanto será gasto de pedágio, ou seja, você consegue fazer a roteirização, o gerenciamento dos custos de combustível e de pedágio. Então, praticamente você já consegue fazer a gestão de um frete aí, tudo com ferramentas gratuitas em poucos minutos. O TMS faria isso de uma forma mais rápida na empresa? Sim. Só que se a sua empresa não tem capacidade financeira, recurso financeiro para implantar um TMS, com ferramentas gratuitas você consegue operar tranquilamente, tá ok? Além dessas ferramentas, eu também gosto bastante dessa daqui, ó, o QualP. Ele também faz toda essa gestão de frete, de custo de combustível, ó, isso você podendo selecionar qualquer tipo de equipamento de transporte, ó, caminhões, carros de pequeno porte, ônibus, motos, que é muito comum hoje. Eu vou mostrar para vocês o QualP, ó, ferramenta aí que pode te apoiar muito para essas tomadas de decisões com funcionalidades TMS. Ele tem uma versão paga, só que aqui é a versão gratuita, ó, e tem o aplicativo do celular, certo? Aqui, pessoal, eu posso escolher, por exemplo, um caminhão, ó, quantos eixos ele tem, se fosse uma carreta, um caminhão menor, ó, beleza? Clicarei em avançar. Aqui eu vou colocar a origem, ó, digamos que fosse de Guarulhos para Ouro Preto, novamente. Opa, para Ouro Preto. Ó. Eu poderia adicionar mais paradas, né? Eu tinha colocado Guarulhos, né? Deixa eu colocar Ouro Preto aqui. Depois de Ouro Preto eu ia para Salvador, né? Se eu não me engano. Depois era Rio de Janeiro. Espera aí, pessoal. Salvador. Deixa eu adicionar mais um. Depois era Rio de Janeiro. E depois era Guarulhos novamente, aquela rota que eu tinha feito lá, né? Beleza, já coloquei. Então aqui eu já estou com a minha rota. Vou salvar. Digamos que a quilometragem por litro desse veículo, ele faça em média 7 km por litro. É só um chute, tá, pessoal? E digamos que o custo do combustível que ele usa está R$3. Vou colocar para calcular. Ó, pessoal. Seria aqui, ó, uma distância de 4.098 km. Combustível eu gastaria 1.756 com base na informação que eu coloquei. E de pedágio, R$ 1.248. Então, só para aí, ó, eu gastaria R$ 3.004,16. Tá ok? E aqui eu poderia até calcular, ó, já linkar para ver a tabela de frete da ANTT. Ou seja, conseguiria fazer a gestão para essa operação de uma forma gratuita e rápida. Em menos de um minuto eu fiz isso. Então, muitas vezes eu não preciso pagar caro por um TMS, sendo que eu tenho ferramentas aí de baixo custo, beleza? Seguindo, falei agora de como gerenciar a parte do frete. E como eu vou fazer o rastreamento desse veículo após ele sair para entrega no modal rodoviário? TMS tem essa funcionalidade? Tem, né, por meio do EDI, por meio do RFID, mas como eu farei isso gratuitamente também, não quero colocar o software, por meio, pessoal, do WhatsApp. Todos os motoristas utilizam um smartphone, né? Mesmo se ele não utilizar, sai mais barato para a empresa comprar um smartphone barato que aceita o WhatsApp e pagar um plano simples aí de internet de 15 ou 20 reais e o motorista poder te mandar, ó, a sua localização. Esses aplicativos de comunicação têm a funcionalidade de mandar a sua localização em tempo real, ou seja, enquanto ele vai se movimentando, você recebe aqui no mapa o posicionamento dele, ou a localização fixa. Aqui no caso nós clicaríamos, né, o motorista clicaria em enviar a localização em tempo real. Ou seja,
você teria total controle do motorista aqui, ó, vendo a rota que ele está fazendo, se ele está desviando da rota, o que pode fazer o veículo gastar mais combustível, certo? Então, consigo fazer rastreamento gratuito por meio do WhatsApp ou até por meio do Telegram, certo? O Telegram também tem esse modelo de rastreamento, ó, muito interessante, certo? Consigo verificar aqui em tempo real o posicionamento exato dos meus motoristas. Ó. Pessoal, só para vocês verem como seria esse rastreamento, ó, por meio do WhatsApp, né? Eu compartilhei aqui a minha posição, mostra exatamente o mapa e onde eu estou. Conforme eu vou me deslocando aqui, o receptor receberia todas essas informações em tempo real, correto? Então eu consigo fazer o rastreamento aí de forma gratuita para o transporte no modal rodoviário por meio do WhatsApp e por meio também do Telegram. Eu particularmente gosto mais do modelo do Telegram, de compartilhamento de localização, mas isso fica a cargo de vocês. O importante é saber que temos duas ferramentas gratuitas para o rastreamento e entregas no modal rodoviário, correto? Seguindo ainda, pensando ainda no TMS, como que eu vou rastrear minhas cargas aéreas se eu não tenho um TMS? Tem opção, professor? Tem sim. Eu tenho um site, né, que tem radares de aviões, de aeronaves, helicópteros, enfim. E eu posso rastrear isso. Como? Como que isso funciona? Eu vou mostrar para vocês. Ó. Deixa eu sair daqui para entrar no site. Abriu, ó. Pessoal, aqui eu tenho o rastreamento em tempo real de todas as aeronaves do mundo. Como ele é gratuito, ele tem algumas propagandas, correto? Mas, para mim, que a empresa não tem muito dinheiro para colocar um TMS e eu preciso rastrear as minhas cargas, preciso saber se minha matéria-prima está chegando, não somente cargas, pessoal, minha, meus veículos, enfim, meus equipamentos. Eu comprei de um outro fornecedor que está vindo de avião, por exemplo. Aqui eu tenho toda essa visualização. E como que eu faço isso? Aqui, pessoal, eu tenho muitas configurações, mas eu vou mostrar só o básico. Basicamente, eu vou aqui no procurar, ó, e vou digitar o código da aeronave. Quando você tem um fornecedor que te mandou por carga aérea, ele vai automaticamente te passar o cargo da aeronave. Ó. Eu digitei o início do código, AZU, vou colocar aqui uma aeronave, 4051. Eu acho que ela já deve ter baixado, mas vamos lá. Ela deve ter pousado já, pessoal. Essa aeronave eu tinha testado ela quase agora, mas ela já pode ter pousado, né? Eu peguei aeronaves que estão no ar, porque nesse momento da pandemia, a maior parte das aeronaves não está no ar. Vou clicar em cima de uma para ficar melhor. Aqui, ó, essa QTR, por exemplo. Ó, digamos que o meu fornecedor me desse o código dessa aeronave. Ó. Eu digitaria lá no busca, ela me retornaria todas as informações da aeronave. Ó. Ela está pousada, eu acho que ela está em vermelho, né? Deixa eu pegar uma que esteja voando aqui. O AE 2651. Ah, não está pousada não, aquela que eu tinha digitado. Ó. Olha ela aqui, ó. Minha internet está um pouquinho lenta, tá, pessoal? Um pouquinho não, muito, na verdade. Vamos lá. Ó, aqui eu tenho a rota da aeronave, de onde ela saiu. Saiu de Joanesburgo, aqui do lado direito, e está indo para Doha. Ó. Olha aqui a rota dela. Aqui eu tenho as previsões de horário de chegada, tenho o modelo que é a aeronave, enfim, todos os dados. Digamos que fosse, ó, deixa eu pegar uma aeronave que está aqui no Brasil. O meu fornecedor me daria o código. Ó. Digamos que a sua carga estivesse vindo na UAE 2651. UAE 2651. Olha lá. Já apareceu, tá vendo? Uma UAE 2651. Eu clicaria aqui nela. E olha a mágica acontecendo. Ó. Olha aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Ela saiu de Dubai, está vindo para São Paulo, a estimativa de chegada é 3h18 e aqui eu tenho várias outras informações sobre a aeronave, modelo, enfim, várias coisas. Então eu consigo fazer o rastreamento
de cargas, de materiais que estão vindo pelo modal aéreo. Eu consigo também, pessoal, ir no aeroporto, ó. Esses pontos em azul são os aeroportos, certo? Eu posso clicar, ó, por exemplo, aqui no aeroporto Teixeira de Freitas, ó, cliquei nele. Tá sem informação do aeroporto, talvez ele não está com operação. Vamos colocar aqui o de Guarulhos. Só vou pedir desculpa pela minha internet, tá, pessoal? Infelizmente não está muito boa. Aqui, ó, aeroporto de Guarulhos, cliquei nele. Aqui, pessoal, ó, eu tenho todas as informações do aeroporto, né, com relação à temperatura, condições de voo, vento e tudo mais. Aqui eu consigo ver, ó, aeronaves que estão pousadas ou para pousar, aeronaves que estão para partir e aeronaves que estão realmente no solo. No solo, ó, cliquei aqui, ó, on ground. Ó. Por enquanto não tem essas informações de aeronaves no solo, não deve ter atualizado agora, mas isso atualizem rapidamente. Aeronaves para partir. Ele está rastreando. Acredito que está um pouco lento, pessoal, porque nós estamos no momento da pandemia e todo mundo sabe que teve um grande impacto aí no modal aéreo, certo? Mas vocês viram aí uma ferramenta gratuita para rastreamento de cargas no modal aéreo, mesmo sem ter um rastreador TMS, né? E, pessoal, se eu preciso fazer o rastreamento de uma carga que está no modal aquaviário, como que eu faço isso sem ter um TMS? Eu consigo? Consigo também, ó. Eu tenho outro link aqui, ó, que me mostra um radar de embarcações. Vamos lá para vocês verem. Pessoal, então vamos lá. Como que eu faço o rastreamento de embarcações, né? Equipamentos de transporte de modal aquaviário. Nesse site também que é gratuito, ele está em inglês aqui, mas eu posso clicar aqui em cima, ó, e colocar para traduzir. Aqui eu vou ter o mapa, né? Eu posso dar zoom no mapa, posso mudar o formato do mapa, se eu quero como relevo, como satélite. Aqui são as embarcações. Por que tem tanta embarcação? Porque aqui estão registrados pequenos iates, jet skis, enfim, qualquer tipo de embarcação. O processo é bem parecido com o rastreamento do modal aéreo. Eu vou aqui na guia de busca, ó, e vou digitar o nome da embarcação que o meu cliente, que o meu fornecedor, que a minha transportadora me passou, ó. Por exemplo, ó, a embarcação Bertolini Oitavo, é uma embarcação brasileira, ela já apareceu aqui para mim na busca, eu seleciono ela. Olha lá, aqui eu tenho os detalhes da embarcação, ó, certo? Local de saída, local de chegada, velocidade, ó, ela está a 8,3 nós. Aqui no mapa, ó, ela está aqui, ó, é essa que está piscando, ó. Ela está fazendo a rota no Rio Amazonas, ó. Certo? Vou minimizar aqui, ó. Opa, deixa eu achar, pegar ela aqui de novo. Aqui, ó, Bertolini Oitavo. Aqui, se eu clicar aqui, pessoal, tem mais informações sobre a embarcação, enfim. Ó, essa última atualização, ó, foi há 1 hora atrás, né? O satélite vai atualizando conforme a embarcação vai passando informações. Pessoal, tenho também alternativas gratuitas para fazer o rastreamento de cargas no modal aquaviário, ou seja, funcionalidade de TMS gratuita e de forma rápida, né? No meu caso foi um pouquinho mais lento porque a minha internet não está muito boa, mas eu utilizo bastante esses sites aí, eles são muito interessantes, né? Ajudam muito aí no processo de rastreamento aí de cargas, tanto no modal rodoviário, aéreo, como no aquaviário. Fazendo tudo isso, pessoal, utilizando todas essas tecnologias, tanto as de alto custo, para quem tem a possibilidade de ter um RP, um WMS, um TMS, e também para quem tem apenas as de baixo custo, utilizando um Excel com planilhas bem elaboradas, bem desenvolvidas, utilizando aplicativos gratuitos para smartphones, como Barcode, Scanpad, ferramentas que eu ensinei aí ao longo das aulas, e também esses sites para roteirização, rastreamento de cargas, nós conseguimos alcançar o conceito do ECR, que é o Efficient Consumer Response, ou resposta eficiente ao consumidor. O que é essa resposta eficiente ao consumidor? É eu garantir para ele que o produto dele vai ter o menor lead time, que vai chegar em condições
adequadas, no momento adequado, no local adequado, que eu vou fornecer para ele rastreabilidade desses produtos, correto? Existem também os softwares CRM, que são os Customers Relationship Management, ou seja, gerenciamento de relacionamento com o cliente. É um software mais específico para tratamento com o cliente relacionado a controle das vendas, a previsão de vendas e escolha de oferta para novos produtos, ou seja, com base no comportamento desse cliente, desse consumidor, eu consigo ofertar para ele produtos que vão satisfazer a sua necessidade ou que vão despertar o interesse de compra. Quem nunca entrou no site, por exemplo, das Casas Bahia e logo depois disso recebeu um e-mail, o produto que você verificou está com desconto. Isso tudo é feito pelo software CRM, que analisa o comportamento do consumidor. Assim como os outros citados anteriormente, eu tenho versões pagas, mais caras, tenho versões da nuvem pagas e tenho versões gratuitas que me dão algumas alternativas. Nas versões gratuitas, eu tenho algumas limitações de funcionalidades, mas para uma empresa de pequeno e médio porte, atendem totalmente às suas necessidades. Dentre os modelos de CRM, eu tenho o Bitrix 24, que ele me dá todas essas funcionalidades de comunicação com o cliente, criação de e-mails corporativos, criação de malas diretas, criações de e-mail marketing e análises do comportamento do consumidor para oferta de produtos que satisfazerão as suas necessidades e expectativas e despertarão seu interesse de compra. Eu não vou entrar no CRM para o vídeo ficar um pouco mais curto, porque já está um pouco longo, né? O foco era maior nos softwares específicos de logística, foi o que eu fiz. E todos esses softwares funcionam e são otimizados por meio do EDI, do Electronic Data Interchange, ou intercâmbio eletrônico de dados. Esses softwares se comunicam com essa velocidade na transmissão da informação. Isso para quê? Para poder proporcionar mais segurança na transmissão de informações que são coletadas, processadas e analisadas pelos sistemas citados anteriormente. Ou seja, a empresa pode contratar um provedor de DI que vai consolidar todas as informações que circulam entre esses softwares, mas a empresa também pode utilizar aí os meios de criptografia e certificação digital para garantir um pouco mais de confidencialidade e confiabilidade nessas informações que ela distribui entre esses softwares. Isso também, né, como eu já falei lá na parte do Excel, eu posso criptografar minha planilha, minha pasta de trabalho, posso criptografar as minhas máquinas, então tem um pouco mais de garantia da segurança da informação. Além de dar treinamento para os meus colaboradores. Isso tudo, pessoal, facilita a comunicação entre os participantes da cadeia de suprimentos. Isso proporciona a troca de arquivos, pedidos, notas fiscais e outros documentos. Isso me proporciona a criação de sistemas de caixas postais, caixas de e-mails. Então, hoje, né, com esse monte de tecnologia que nós temos, gratuitas, aplicativos de comunicação, nesse momento do EAD, várias plataformas colaborativas, como por exemplo Microsoft Teams, Google Meet, dentre outras, eu consigo fazer esses processos de uma forma simples, de uma forma com baixo custo, com aplicativos de baixo custo e muitas vezes gratuitos, e eu consigo chegar a esse bom resultado com o cliente, utilizando softwares para planejamento e controle, tendo uma boa troca de informações e garantindo uma melhor experiência do cliente com a minha empresa, certo? Então, a aplicação desses conceitos gera bastante vantagem competitiva para a empresa. Como considerações, colocar aqui que a logística dependerá cada vez mais desses sistemas, né, de informação para acompanhar esses processos logísticos. E hoje nós temos várias opções de tecnologia da informação para auxiliar a logística. Porém, é importante saber quais destas se adequam à realidade da sua empresa e à sua realidade financeira. Espero que tenham gostado da aula. A ideia era passar essas ferramentas de baixo custo. O vídeo ficou um pouquinho longo, mas acredito que foi bem produtivo, bem interessante. Aqui são as principais referências utilizadas. Peço que quem gostou que se inscreva no canal, que curta, que comente, que compartilhe os vídeos e os links das aulas de tecnologia da informação, que tem todos os conceitos citados anteriormente, estarão aqui
nessa parte. Muito obrigado, até mais. Tchau, tchau.